Muito bom. Hoje nós vamos então falar sobre um assunto. É engraçado porque, puxa vida, eu já participei de muito programa de televisão, mas muito programa de televisão. E lógico que os assuntos de ginecologia têm um limite. Quer dizer, você fala sobre gravidez, tem vários assuntos, gravidez gemelar, trabalho de parto prematuro. Então tem vários assuntos, mas chega uma hora. A gente não tem mais o que inventar, né? Quer dizer, as pautas, elas são limítrofes. Chega uma hora que não tem mais o que inventar. Mas uma coisa que nós nunca falamos e vamos falar hoje é o fundo de saco de Douglas. É engraçado porque é muito raro acontecer o que aconteceu recentemente com um casal que manteve relações sexuais. A mulher teve uma rotura desse fundo de saco de Douglas, que para nós, ginecologistas, é uma coisa comum, a gente sabe onde é que fica, por que às vezes ele fica abaulado, que pode haver essa ruptura, mas é uma coisa muito, mas muito rara. Mas que teve uma repercussão muito grande na mídia, porque é uma coisa rara, inusitada mesmo. Já aconteceu com uma paciente minha, que eu tive de madrugada, ir lá suturar, costurar essa região, que vocês vão aprender onde fica essa região do fundo de saco de Douglas. E o que aconteceu com essa mulher é que ela teve um sangramento muito grande, e aí entrou em choque hipovolêmico, acabou sangrando demais, teve uma parada cardíaca, teve várias paradas e acabou morrendo, uma menina de 19 anos de idade, né? Então, pelo inusitado, teve essa repercussão tão grande, mas não é uma coisa que acontece frequentemente. Isso é a primeira coisa que a gente precisa falar. Mas vamos aprender o que então é o fundo de saco de Douglas. Eu costumo falar para as minhas pacientes que a mulher tem saco também. O homem, todo mundo sabe que tem um saco escrotal, mas a mulher também tem saco, que é o fundo de saco de Douglas. O homem também tem um fundo de saco de Douglas. Mas então, quero perguntar para a doutora Mariana Paca, que hoje está inaugurando a nossa clínica lá em Santo André. Hoje vamos ter uma festa lá muito grande, né? Mariana está até emocionada, né? Vai pro cabeleireiro hoje? Ah, lógico. Tá certo. Vai fazer pintura Saindo também? daqui tudo. É make e cabelo. É isso mesmo. Precisa comemorar muito mesmo, porque não foi fácil essa clínica realmente, porque para quando você faz uma reforma, sempre vai achando coisas. Acho que nós estamos reformando um ano já, Mari? Mais de um ano, né? Um ano e meio. Mais de um ano, um ano e meio, mas é perseverança que saiu, você viu? E tá linda, né? Tá maravilhosa. Legal. E quero perguntar então, o que é esse fundo de saco de Douglas? Onde fica isso aí? Fundo de saco de Douglas, na verdade, é uma região anatômica, né? A gente tem a vagina e o colo do útero. O fundo de saco de Douglas é como se fosse uma dobrinha da mucosa da vagina, onde começa o colo do útero e termina a vagina. Uhum. Eu não sei, né? Quando a gente faz plantão no pronto-socorro, ou até pacientes nossas mesmo. Ai, meu Deus, eu perdi o absorvente interno, perdi o preservativo. Não, gente, a vagina ela tem um fundo, que é um fundo como se fosse uma barreira que separa a vagina, por exemplo, da cavidade abdominal. A gente tem o colo do útero, final da vagina e essa meio que dobrinha na mucosa que separa as duas partes. Eu costumo falar que a vagina é uma rua sem saída. Quer dizer, não é que o OB, por exemplo, vai entrar e vai se perder, aí você vai começar a tirar pela boca. Não acontece isso, né? E uma rua sem saída. Esse é o papel da região, né? Do fundo de saco de Douglas. É isso mesmo. A rua sem saída. É uma reflexão, né, da mucosa. Como se fosse uma dobra da mucosa. Uma dobrinha, isso, que fica atrás. É muito interessante, a natureza é muito sábia, né? Então, normalmente, o útero, a posição do útero é antiverso flexão. Isso quer dizer o seguinte, o colo do útero, ele fica voltado para esse fundo de saco. Por que acontece isso? Porque na hora que o homem ejacula, e esse material ejaculado cheio de espermatozoide fica mergulhado no colo do útero, justamente para os espermatozoides conseguirem entrar e fazer com que essa mulher fecunde e acaba engravidando. Então, mais uma vez, o que aconteceu com esse casal é mais difícil, porque tem essa reflexão, é uma dobrinha, mas ela é larga, ela é flexível, ela é elástica.
Normalmente isso acontece, essas rupturas, acontecem em mulheres que têm a vagina mais frágil. E são mulheres que fazem radioterapia, são mulheres que entram na menopausa, que não fazem reposição hormonal. São essas mulheres que têm mais, vamos dizer, uma tendência para ter vamos dizer, essa rotura, né? Que é uma coisa muito rara. Mas eu quero perguntar, nós temos duas craques aqui da nossa unidade da Cidade Jardim, a doutora Josenilda e a doutora Laís. Eu quero perguntar para a Josenilda. Josenilda, e qual é a importância do ginecologista, o fundo de saco, né? Por que ele fica, quando ele faz o exame de toque, o que ele procura nesse fundo de saco? Então, o fundo de saco é um ponto anatômico importantíssimo dentre diversas condições, né, para a gente. É lá que muitas vezes se acumula líquido e aí nos faz suspeitar de patologias intracavitárias, que não tem nenhuma exposição para além da vagina. Então, muitas vezes a paciente, você toca lá, tem dor, tem um espessamento, uma nodulação. O paciente tem uma queixa de dor crônica, a gente já faz uma suspeita de endometriose, é um local de alta incidência ali de acometimento de endometriose. Ou uma paciente com dor abdominal, quando a gente examina, toca, palpa lá e vê que tem um acúmulo de líquido. A gente já questiona essa paciente sobre uma suspeita de gravidez, sobre outros sintomas sistêmicos como febre, como corrimento, pensando numa doença inflamatória pélvica, numa gravidez ectópica. Então, é uma região que, em estando alterada, em tendo alguma alteração no exame físico, nos faz suspeitar de diversas patologias graves, inclusive dentro da ginecologia. Ah, ótimo. Isso é muito importante para o ginecologista como sinal de problema, né? Quer dizer, o fundo de saco tem que estar livre. Aquela região atrás do colo do útero, quando ele faz o exame de toque, tem que estar livre. Se ele estiver ocupado, algum problema tem. Alguma coisa tem, aí a gente vai investigar. Em geral, não é algo que a gente vai procurar de cara, examinar de cara, para saber se tem alguma alteração. Não, mas em tendo alteração, é sinal de que tem problema por aí. É isso aí. E doutora Laís, me conta o que aconteceu com esse casal, né? Puxa vida, será que você pode pensar assim, falar assim, poxa, será que o membro do rapaz era muito grande, por isso que rompeu a vagina dessa menina? Será que ela não estava bem lubrificada e isso também diminui a elasticidade? Ou foi só uma pressão? O que você acha que pode ter acontecido? Então, na maioria dos casos, né, quando acontece esse tipo de problema, né, geralmente é porque acumula uma pressão ali no fundo vaginal, né? Sei lá, tem muitas mulheres que na hora da relação sexual tem aquele barulho, né? Que a gente chama o pum da vagina, né? E essa pressão pode aumentar nesse fundo de saco e fazer com que se rompa esse local. Então, eu acredito que pode ter sido por isso, né? Que é algo mais comum. Uma coisa muito mais, como se fosse uma bomba de ar mesmo, né? Exatamente. E ainda mais uma vagina de uma menina jovem, 19 anos, então isso acumula muito mais, porque tem a região vaginal é muito mais muscular, então ela pode ter prendido o ar ali e aquilo funcionou como uma entrada de ar e acabou rompendo. Com certeza. Mas, puxa, rompendo e pegou alguma artéria importante e fez sangrar? O fundo de saco de Douglas é uma região hipervascularizada, né? Então, tem muitos vasos ali. E, provavelmente, quando rompeu, sangrou. E aí, no caso deles, o sangramento não foi externo, né? Foi interno, né? E não percebeu, né? Apesar de dor e etc. Não procurou, assim, o serviço de urgência em tempo, né? Bom, primeira coisa que todo mundo precisa ficar sabendo. É muito, mas é muito raro. E quando acontece, o sangramento é externo. Então dá para você ver pela vagina que está sangrando. E aí você tem que procurar uma unidade de pronto atendimento. Mas o que aconteceu com essa menina é muito raro e teve um sangramento interno. Foi interno. Então, não sei quanto tempo que levou para chegar a ambulância, o atendimento médico, e aí fez com que ela tivesse esse quadro de hipovolemia, e aí a parada cardíaca. Agora, o que é... Agora vocês ficaram sabendo o que é o fundo de saco de Douglas, essa região anatômica. Agora, o que vocês não sabem é que o Douglas também grita.
existe o grito de Douglas. O que é esse grito de Douglas? O grito de Douglas é exatamente o que as meninas falaram. Quando a gente tem alguma coisa irritando a região. Então, pode ser por alguma doença inflamatória pélvica, pus na cavidade, pode ser por endometriose, pode ser por sangue na cavidade, por, sei lá, uma gravidez ectópica que a gente fala, que sangrou, um cisto hemorrágico. Então, a paciente vai ter relação sexual ou até mesmo no exame de toque. A gente palpa o colo do útero e a gente vai lá no fundo de saco. Quando a gente palpa o fundo de saco e a paciente tem alguma coisa irritando a região, é uma dor. Ela grita. Ela grita. É o grito de E aí Douglas. é o grito de Douglas. É. Que pode acontecer também, sei lá, por um apendicite supurado, pus na cavidade. Então, faz parte do exame físico e às vezes a gente É um sinal de irritação abdominal, uma peritonite, uma inflamação daquele peritônio, aquela camada interna do abdômen. Então tá irritado e você toca, e é uma região peritoneal, você toca ali e a paciente grita. Grito de Douglas. Mas é impressionante, grita mesmo. Ela pula da mesa. E num caso de uma gravidez ectópica, que rompeu essa gravidez, uma gravidez nas trompas, rompeu essa tuba uterina e começa a sangrar para dentro da cavidade abdominal. O sangue é um irritante na mucosa. Quando você vai mexer no fundo de saco de Douglas, a paciente pula da maca. É impressionante. É um sinal patognomônico de gravidez ectópica rota. Rompeu. Você está em dúvida. Joselina, você está em dúvida. Você tocou, ela não pulou muito. Você tocou o fundo de saco de Douglas. Você vê como é importante o exame clínico, né? Isso. A gente trabalha numa clínica que tem vários exames, existe ultrassom, existe câmara hiperbárica, existe densitometria, mas nada substitui o exame clínico. Então você tocou, você viu que está abaulado aquele fundo de saco de Douglas, mas ela não sentiu tanta dor. O que você pode fazer para definir o diagnóstico? Bom, hoje em dia nós temos à disposição os exames de imagem, né? Então, a gente pode aí lançar a mão da ultrassonografia, da tomografia, dos exames de imagem para ver se aquele abaulamento é realmente acúmulo de líquido naquela região, como a nossa suspeita clínica. Então, mais um ponto que não é algo que a gente procura, por exemplo, no ultrassom na paciente. Vou olhar diretamente o fundo do saco de Douglas, mas em tendo uma suspeita e olhando e vendo que tem um acúmulo de líquido, já acende a lanterna para alguma dessas patologias. Antigamente, quando a gente não tinha à disposição, né, toda essa tecnologia, a gente podia lançar mão de um exame chamado cordocentese, que a gente puncionava aquela região para ver o que é que saía, né? Então, colocava lá a agulhinha com a seringa, aspirava para ver se está saindo sangue, está saindo pus. Não é normal ter naquela região, né? Como a Mariana falou, é uma região que separa a vagina da cavidade e, em geral, não é para ter acúmulo de nada ali. Então, se a paciente tem dor, quando você punciona, quando você faz um exame de imagem associado ao seu exame físico, tem ali acúmulo de líquido, já é suspeita clínica realmente de alguma dessas patologias. É uma área bem dolorosa, né, realmente. Você vê que a doutora Josenilda é bem elegante. Ela falou assim, antigamente, ela não falou quanto tempo. Porque no meu tempo não tinha ultrassom. O ultrassom tinha uma máquina no Hospital das Clínicas inteiro, tinha uma máquina só de ultrassonografia, que ficava trancado no final de semana. Então, quando a gente dava plantão no pronto-socorro, ficava trancado. Então, a gente não tinha ultrassom. Hoje não. É como você falou, poxa vida, você está em dúvida, está abaulado o fundo de saco de Douglas. Em todas as salas das nossas clínicas tem o aparelho de ultrassonografia. O ginecologista já pega o transdutor, já faz um ultrassom, já faz o diagnóstico ali na hora. Então, quer dizer, esse refinamento no diagnóstico, né, da capacidade diagnóstica do ginecologista hoje é muito grande. Por isso que não tem ginecologista que não faça ultrassonografia. Não existe isso. Não precisa ser nenhum craque de ultrassonografia. Não precisa, mas precisa ter noções básicas de ultrassonografia e fazer ultrassom, como você falou. Mas na minha época não tinha isso. Na minha época era agulha mesmo no fundo de saco para ver o que saía. Podia sair pus, podia sair sangue,
uma secreção, mas a gente botava a agulha. E muitas vezes a gente abria mesmo com um bisturi, fazia uma anestesia local, abria com bisturi e deixava sair. Normalmente era pulso, né? Quando, dependendo da história, do diagnóstico, né? Do que a paciente estava sentindo, era pulso. E a gente colocava dreno dentro do abdômen através do fundo de saco de Douglas. Um dreno, o dreno, para vocês terem uma ideia, parece uma, como chama? Mangueira. Uma mangueira de borracha, colocava ali, uma mangueira pequenininha de borracha, colocava ali e deixava durante uns 2, 3 dias, saía todo aquele pulso e a paciente melhorava, a gente tirava. E a viabilidade é alta disso, né? Porque o fundo de saco, na verdade, é uma região muito fina, é uma mucosa fina. Isso. Tem em torno de 5 milímetros. É isso mesmo. Então, uma mucosa fina, hipervascularizada, não é difícil passar uma agulhinha, né? É verdade. Assim, então, isso chama atenção também no caso. As pessoas questionaram muito, assim, mas ela não notou esse sangramento, não sentiu dor, a gente tá falando muito, assim, sobre dor nessa região e tudo, né? E aí se coloca em pauta, assim, como que foi esse intercurso sexual, na verdade? Será que ela realmente não sentiu dor? Né, assim, falando do âmbito sexual da coisa, era uma relação casual? Será que ela tinha intimidade suficiente para expressar para ele que a relação estava dolorosa? Não necessariamente a relação não é consensual para ser dolorosa. Às vezes a paciente não está lubrificada o suficiente, não excitou o suficiente, não teve as modificações. Até que ponto essa vagina estava realmente preparada para receber essa relação sexual? E não foi isso também que causou, né? Então, tem tudo isso aí. É verdade. Agora, por que Laís, o fundo de saco é tão importante, por exemplo, no caso de uma endometriose? Porque hoje, endometriose também, vou de novo falar, né, no meu tempo, quase não tinha endometriose. Hoje, a quantidade de mulheres que têm endometriose chega a 15%. 15% de todas as mulheres têm endometriose. É a maior causa de dificuldade da mulher em engravidar. É a maior causa de dor durante a menstruação é a endometriose. Então, a gente sempre, médico, ginecologista, sempre tem que pensar, e a paciente também. O paciente tem que pensar em endometriose quando tem dor durante a menstruação. E por que é tão importante esse fundo de saco na endometriose? Então, uma das queixas, né, que as pacientes com endometriose têm, além da dor durante a menstruação, é a dor na relação sexual. E a maioria das dores que as pacientes sentem é na posição de 4, né, que a gente fala. E é exatamente nessa região que bate, é nessa região que acumula a endometriose. Uhum. A endometriose é dita uma doença idiopática. Então, na medicina, ninguém sabe exatamente a causa. Mas a gente sabe que durante a menstruação, a gente pode acumular menstruação nesse fundo de saco de Douglas. Isso mesmo. Então, uma das hipóteses, né, por que acumula tanta endometriose nesse fundo de saco de Douglas é exatamente isso. Por quê? Porque o líquido da menstruação fica acumulado ali naquela região. Uhum. Então, uma das queixas que a paciente tem, essa dor, é nesse local, né? Uhum. Então, esse... Que é a região mais frequente, então, de acúmulo do sangue menstrual. Exatamente. E esse sangue menstrual chega ali no fundo de saco de Douglas por onde? Pelas trompas, né? Ah, ok. Fazendo menstruação retrógrada, Ok. né? Que é uma das hipóteses da endometriose. Tá. Sempre a gente precisa investigar esse fundo de saco de Douglas quando tem uma suspeita de endometriose. Porque é nessa região que tem a maior incidência de endometriose. Os focos de endometriose ficam ali, por causa desse sangue menstrual. Olha, mas que legal. Aprendemos então o que é fundo de saco, aprendemos que o Douglas também grita, né? Por que ele grita, por que a paciente sente tanta dor quando tem o toque, quando mexe nessa região. Então, e aprendemos também que isso que aconteceu com esse rapaz, essa moça, foi uma coisa muito, muito rara, muito difícil. Mas é outro negócio. A gente vive numa época que o que chama a atenção não é o cachorro que morde o dono, né? Que isso acontece todo dia. Mas é quando o dono do cachorro morde o cachorro é que vira notícia. E foi isso que aconteceu. Pela raridade, então, acabou virando tanta notícia. Então, obrigado. Espero que vocês tenham curtido bastante. Até a próxima.